trazendo um pouco só a discussão da AI, que nem tu falou, a gente poderia ficar uma tarde inteira falando só isso, mas parece que agora ela deu uma estabilizada, diferente do metaverso, diferente do blockchain, ela tá pegando todo mundo, né? Assim, todos os setores estão avaliando como podem utilizar a inteligência artificial para ser mais eficiente, para poder chegar em mais pessoas, para poder realizar melhores análises. Claro que depois que a espuma baixar, tu vai realmente ver onde aquilo realmente encaixa. Como tu falou, tem várias soluções que estão sendo criadas que ela fica mais cara por usar inteligência artificial. Ela não precisaria de inteligência artificial para existir, mas como o investidor está buscando inteligência artificial, eu vou adequar a minha proposta de valor para ter aquilo dentro. Eu acho que no futuro, quando for reorganizar, fica, mas sem dúvida, assim, o apoio à decisão, o auxílio ao diagnóstico, a melhoria da análise, até o tratamento das milhões de informações que as instituições de saúde têm hoje armazenadas sem poder gerar nenhum insight em cima daquilo, ou podendo gerar, mas sendo praticamente impossível fazer isso dentro de um Excel, dentro de um sistema convencional. Então, essas ferramentas que dão a capacidade para analisar grandes massas de informação e gerar insights para poder melhorar o acesso, para poder melhorar o que a gente vai fazer com cada uma das pessoas, eu acho que é super importante. E aí eu acho que a partir da IA a gente consegue destravar outras coisas, que é uma saúde personalizada, né? Então, assim, o que a Carol precisa, né? O que o Zanata precisa, o que a Kelly precisa. Tipo assim, quando eu consigo olhar inúmeras informações, eu consigo começar a ter informações a respeito disso, né? Acho que a longevidade é um tema que está super presente, a gente vai ter que tratar, e claro que a cirurgia robótica vai ajudar, a IA vai ajudar, monitoramento remoto, né? Assim, a telemedicina, para mim, ela ainda está muito rasa, né? Assim, engatinhando ainda, né? Pode muito mais, assim, acho que a galera ainda só não olhou a telemedicina muito como uma ferramenta para... Quando tu não pode vir no meu consultório, a gente faz telemedicina, mas assim, ela tem capacidade de ser muito mais do que isso. Primeira consulta para poder triar, sabe? Tipo assim, a gente vê filas às vezes na saúde pública, né? 1000 pessoas esperando uma consulta com um dermatologista. Poxa, contrata uma empresa para fazer uma triagem por telemedicina dessas pessoas, e aí depois, esse aqui é urgente, precisa ir logo, porque nós estamos falando de um mercado que infelizmente ainda não tem acesso para todos, então tu precisa organizar isso de uma forma que tu consiga priorizar aqueles que realmente estão precisando, né? Olá pessoal, tudo bem? Sejam todos bem-vindos a mais um episódio do Vibe Podcast. Esse episódio foi uma live que a gente fez com a Carol, líder de inovação da Unimed do Brasil, onde a gente falou sobre vários aspectos relacionados à inovação, a como as empresas estão se organizando para inovar e como as startups podem se aproveitar dessas oportunidades para entrar nas empresas e fornecer bons produtos, bons serviços e uma melhoria de processo. Então, acompanha aí, tenho certeza que você vai gostar muito. Olá pessoal, tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos a mais uma live promovida aqui pelo Vibe Unimed, o hub de inovação da Unimed Vale Taquari Rio Pardo. As lives são um momento que a gente criou para poder conversar com founders, com pessoas que vivem a inovação em saúde aqui no Brasil, justamente para poder trazer temáticas que sejam importantes para aqueles que estão vivendo a área da saúde. E hoje, em alusão ao Dia da Inovação, que aconteceu no último domingo, a gente trouxe a Carol, que é líder de inovação aqui da Unimed do Brasil, justamente para poder falar um pouco de né, assim, como é que tá esse ecossistema de inovação em saúde hoje? Assim, eu converso com a Carol faz pelo menos 5 anos, né, Carol? Que a gente se conhece e vem trocando, então, na medida do possível, a gente foi acompanhando, né? Assim, pandemia, pós-pandemia, e agora um movimento que também vai acelerando inovações. E aí hoje o papo vai girar em torno disso, então separei aqui umas perguntas para guiar esse papo, mas antes de mais nada, Carol, obrigado por ter aceitado o nosso convite e seja muito bem-vindo a mais um momento aqui do Vibe. Boa tarde, Rafa, boa tarde, time Vibe, boa tarde, nossa audiência que está com a gente nessa tarde. Por incrível que pareça, estou em Porto Alegre, então estou bem pertinho de vocês, mas não estou presencialmente, vim para um outro evento aqui do Health Meetings. Justamente, Rafa, acho que faz parte da nossa essência, assim, faz parte da nossa atividade,
tá antenado no que está acontecendo no nosso ecossistema. Esse é um dos eventos que promove isso, né? Eventos de mercado que fala sobre saúde, então mostra a crescente, não só da inovação, mas a crescente do mercado de saúde. Então, entusiastas que estão aqui com a gente, tenho certeza que vai ser uma troca muito rica. Falei para o Rafa que a gente sempre está super alinhado, então os briefings aqui, preparem-se para surpresas, que a gente vai abrir coração e fazer essa celebração aí do Dia da Inovação, que eu acho que a gente celebra todo dia as vitórias, as conquistas e até as lições aprendidas. Mas muito bacana a iniciativa de vocês, parabéns mais uma vez e obrigada pelo convite. Não, imagina. E a gente sempre fala, né, que a gente está em contato com empreendedores todos os dias, basicamente, seja com startups, seja com outras instituições de saúde, e a gente, então, lidera programas, né, a Carol lá no Ambiente Unimed Brasil, a gente aqui na VTRP, mas não é muito diferente, né, que nem o empreendedor tem dias de glória e dias de luta ali, quem vive inovação, no geral, está sempre se desafiando, testando coisas que às vezes não dão certo, aí tem que voltar, e aí tu, pô, dá uma desanimada, diz, não, mas vamos lá, isso aí tá, faz parte do contexto aí, as coisas nem sempre saírem como a gente gostaria, vai lá, corrige rota. Então, acho que é um pouco do que a gente vai conversar hoje nesses próximos aí 40 minutinhos, que vocês vão estar com a gente assistindo essa live. Então, assim, Carol, para a gente aquecer os motores aqui, né? Quando a gente fala em futuro da saúde, né? Assim, então, parece aquela coisa que está lá na frente e na prática já está acontecendo, né? Então, vamos lá, presente barra futuro da saúde, né? Quais tu acha que são os grandes vetores de transformação, assim, que estão guiando o setor, né? O que está fazendo com que a gente espera que o futuro da saúde seja melhor, né? Que ele evolua, que ele traga evoluções consigo. O que tu acha que está fazendo com que a saúde do futuro, né, seja melhor no dia a dia das pessoas, das organizações? O que tu acha que está? Quais são as alavancas que estão fazendo com que o futuro da saúde vá ser algo muito melhor, né? Ainda melhor do que é hoje? Boa. Acabei de falar do Health Meetings, esse mês a gente teve no CONAP também. Esses eventos sempre trazem essas provocações, né? Hoje até o Leandro, da Unimed Porto Alegre, fez uma fala no painel dele, que falou, às vezes a gente olha para o futuro, mas na verdade a gente está vivendo um presente esticado, né? Isso está virando tão rotina nossa que a gente não consegue falar. E o futuro? Eu acho que eu sempre gosto de falar, aprendi isso em uma dessas palestras, um desses eventos que a gente participa, sobre a gente estar atento aos sinais, né? Então, o mercado dá alguns sinais para a gente tem que estar minimamente atento a eles. Não necessariamente as coisas vão acontecer e vão pegar gás de largada, mas a gente tem que saber que existe. Então, eu poderia, se fosse uma live há 2 anos atrás, a gente estaria falando que vai guiar o setor metaverso. E ainda não rolou. Mas ele está lá, é uma tecnologia que está lá, que eu acho que sim, em algum momento isso vai voltar, seja para educação, seja para telecirurgia, não sei, mas eu acho que isso volta. Mas eu acho que é isso, eu acho que é essa a resposta. Eu sou bastante cética no assunto, mas não tem como eu não dizer que vai nos apoiar muito no presente e futuro a inteligência artificial, sim. Não é um assunto novo também, a gente fala eu achei uma revista de uma convenção nacional de 2017, que o tema da convenção era inteligência artificial. Então, não é algo novo, acho que, obviamente, o LLM veio, as tecnologias mais, vou evitar falar termos técnicos aqui para a gente abranger o maior número do público aqui, mas ela vem evoluindo, né? A gente vem falando de uma era dos agentes, né? Que são conversacionais, agentes conversacionais em linguagem natural, que estão aí para resolver e aprender, as máquinas aprender. Eu não vou esticar o assunto IA, porque eu acho que dá para fazer uma live só de IA, mas eu acho que sim, a gente tem que estar antenado às questões de inteligência artificial e separar o joio do trigo, né, Rafa? Porque a gente que lida com o empreendedor todos os dias, a cada 10 pits que a gente escuta, 11 tem inteligência artificial. Tem muita coisa que eu acho que realmente é inteligência artificial, tem coisa que eu acho que é mais uma árvore de decisão, tem coisa que eu acho que a gente tem que se preocupar muito. Eu acho que quando a gente olha para o futuro e olha para tecnologias exponenciais, também vem a responsabilidade da gente olhar como que a gente mantém seguro um segmento tão importante e com dados tão sensíveis que é o segmento da saúde. Então, a inteligência artificial, eu diria que é um. Outras coisas que eu tenho visto de tendência, Rafa, cirurgia robótica. Na última convenção nacional que nós fizemos agora em João Pessoa, a gente realizou uma cirurgia robótica à distância, uma telecirurgia robótica, onde o suíno, né, o animal que foi operado estava em Curitiba,
E o médico que estava com o médico cirurgião estava em João Pessoa conosco no palco, fazendo a telecirurgia. Então, são mais de 3 mil quilômetros de distância. E uma cirurgia acontecendo com a internet convencional, sem internet dedicada, sem fibra, uma internet convencional. E por que eu falo disso, né? É uma tecnologia viabilizando a cirurgia e você levar acesso à saúde a áreas que também não têm especialistas. Então, não é só pelo prazer e pelo luxo de uma cirurgia robótica, né? A gente sabe que tem regiões do nosso país que eu não vou ter um neurocirurgião, um especialista em uma determinada patologia, e é bacana você ver o acesso. Acho que a saúde tem que falar muito sobre acesso no futuro. Então, a cirurgia robótica, eu arriscaria dizer que é uma delas, e também por desfecho clínico, tá? Ela ainda é cara, ela ainda não tem regulamentação, ainda não, ela liberou só, acho que próstata, se eu não me engano, colocou no rol, mas assim, tá aí, é um presente esticado, eu vou parafrasear o nosso amigo Leandro de Porto Alegre. E por fim, para terminar essa fala, inteligência artificial, robótica, tinha mais um que eu ia comentar que eu já até me perdi aqui, Rafa. Mas eu acho que assim, nessa linha lembrei, que eu vi nos dois eventos. Os dois eventos dedicaram um espaço para falar de saúde domiciliar. E a gente não está falando de home care, tá? A gente está falando do ambiente da casa do paciente, na casa da pessoa. A gente parar de falar de segurança, falar de saúde, que é um clichê nosso aqui da saúde, mas a casa estar preparada para monitorar o paciente. Então, câmeras termográficas, dispositivos móveis, prevenção de queda. Então, a gente realmente fazer um cuidado de longevidade em casa e não no hospital. De novo, não é um home care, tá? É um conceito um pouco diferente, mas adaptar a sua casa para que você tenha a saúde dentro de um ambiente seu, confortável, com familiar. Então, eu diria que esses três itens, assim, tendem a nos guiar no desenvolvimento de novas funcionalidades, de novas startups, de novas tecnologias. Hein? Sim. Eu acho que eu ainda, trazendo um pouco só a discussão da AI, que nem tu falou, a gente poderia ficar uma tarde inteira falando só isso, mas parece que agora ela deu uma estabilizada, diferente do metaverso, diferente do blockchain, ela tá pegando todo mundo, né? Assim, todos os setores estão avaliando como podem utilizar a inteligência artificial para ser mais eficiente, para poder chegar em mais pessoas, para poder realizar melhores análises. Claro que depois que a espuma baixar, tu vai realmente ver onde aquilo realmente encaixa. Como tu falou, tem várias soluções que estão sendo criadas que ela fica mais cara por usar inteligência artificial. Ela não precisaria de inteligência artificial para existir, mas como o investidor está buscando inteligência artificial, eu vou adequar a minha proposta de valor para ter aquilo dentro. Eu acho que no futuro, quando for reorganizar, fica, mas sem dúvida, assim, o apoio à decisão, o auxílio ao diagnóstico, a melhoria da análise, até o tratamento das milhares, milhões de informações que as instituições de saúde têm hoje armazenadas sem poder gerar nenhum insight em cima daquilo, ou podendo gerar, mas sendo praticamente impossível fazer isso dentro de um Excel, dentro de um sistema convencional. Então, essas ferramentas que dão a capacidade para analisar grandes massas de informação e gerar insights para poder melhorar o acesso, para poder melhorar o que a gente vai fazer com cada uma das pessoas, eu acho que é super importante. E aí eu acho que a partir da IA a gente consegue destravar outras coisas, que é uma saúde personalizada, né? Então, assim, o que a Carol precisa, né? O que o Zanata precisa, o que a Kelly precisa. Tipo assim, quando eu consigo olhar inúmeras informações, eu consigo começar a ter informações a respeito disso, né? Acho que a longevidade é um tema que está super presente, a gente vai ter que tratar, e claro que a cirurgia robótica vai ajudar, a IA vai ajudar, monitoramento remoto, né? Assim, a telemedicina, para mim, ela ainda está muito rasa, né? Assim, engatinhando ainda, né? Pode muito mais, assim, acho que a galera ainda só não olhou a telemedicina muito como uma ferramenta para... Quando tu não pode vir no meu consultório, então a gente faz telemedicina, mas assim, ela tem capacidade de ser muito mais do que isso. Primeira consulta para poder triar, sabe? Tipo assim, a gente vê filas às vezes na saúde pública, né? 1.000 pessoas esperando uma consulta com um dermatologista. Poxa, contrata uma empresa para fazer uma triagem por telemedicina dessas pessoas, e aí depois, esse aqui é urgente, precisa ir logo, porque nós estamos falando de um mercado que, infelizmente, ainda não tem acesso para todos. Então, tu precisa organizar isso de uma forma que tu consiga priorizar aqueles que realmente estão precisando, né?
Mas Rafa, acho que a telemedicina ela teve a felicidade ou a infelicidade de estourar ali na época de pandemia, né? Eu digo felicidade porque provou que a tecnologia funciona, que a gente pode sim. usá-la, e talvez a infelicidade por ela ser um pouco banalizada, né? Então, em caso de retaguarda, quando eu não puder, eu uso. E, na verdade, Uhum. o jogo deveria ser o contrário, né? É Uma isso das aí. palestras que eu ouvi hoje foi muito disso, assim, o médico dos Estados Unidos, especialmente, é a última, né, dos Estados Unidos não, na China, como tem muita gente para ser atendido, o médico, ele fica muito pouco tempo, ele já atende 120 pessoas por dia, e para isso acontecer, ele passa por uma cadeia de triagem, de atenção à saúde, enfermeiro, nutricionista, para no final o médico só fazer o resumo daquilo tudo, e não descredibilizando o médico ali, mas tem muita coisa que outros agentes de saúde podem cuidar e podem ajudar, que talvez a gente poderia estar usando a tecnologia a nosso favor, e a gente ainda está num caminho que não chegamos lá, né? É que eu acho que aqui vem um pouco daquela coisa da gente usar a tecnologia para assim, melhorar a forma como a gente já faz as coisas. A gente não rediscute a, o O modelo. processo, né? A gente diz, então, se antes eu escrevia à mão, agora eu vou escrever com a máquina de escrever, sei lá. Mas eu vou continuar escrevendo a mesma coisa, né? Não, mas será que tudo que tu está escrevendo é necessário, né? Às vezes tem outros pontos aí, né? Uma metáfora fora do dia a dia. Mas acho que entrando um pouco nisso, Carol, a saúde, e por razão, com razão, a gente sempre fala que é um setor conservador, né? Assim, historicamente conservador. Porque no final do dia a gente está lidando com vidas, quando o médico erra, coisas ruins acontecem, o médico, o enfermeiro, enfim. Então a gente precisa ter uma dupla dose de cuidado quando a gente está lidando, afinal são vidas ali que estão em jogo. Vamos testar esse negócio aqui. Cara, talvez testar, botar a TV de um lado ou do outro num estúdio não muda nada. Depois tu só volta. Cara, testar dar um remédio ou dar outro para um paciente muda tudo, né? Assim, pô, vai mudar completamente o desfecho. Mas tem coisas e coisas, né? Então, assim, a gente também pode dividir aquelas coisas que são de vida ou morte, digamos assim, vamos usar esse termo, que, isso aqui tem que ter muito cuidado. Mas tem outras coisas que, poxa, dá para testar, às vezes, de outra forma, né? Então, como é que tu acha que a gente pode romper essa forma de aversão ao erro que muitas vezes acontece dentro do setor de saúde, para que a inovação possa acontecer de forma mais, não digo fácil, porque nunca vai ser, né? Mas de forma mais fluida, ágil, mais consistente, no sentido de dela ser contínua e não só espasmos de inovação que às vezes a gente vê em algumas situações. Como é que tu vê, assim, para a gente dar uma quebrada, assim, nessa... Eu falei que estava no aeroporto, tá, pessoal? Sempre que o Rafa me faz uma pergunta, alguém fala no alto-falante. Parece que ele está perguntando para a pessoa do alto-falante. Então, se vocês estiverem com muito ruído, a gente pede um minutinho e segue aqui, mas acho que está rolando bem. Tá tudo certo. Rafa, durante muito tempo, quando a gente fala de inovação, a gente usava muito uma expressão, eu vejo ela um pouco, não sei como é tão usada, mas que ela responde bem claramente a sua pergunta, que é a tal da ambidestria organizacional. Nós sempre falamos disso, por um tempo a gente deixou de falar, entendeu? Que estava tudo meio misturado, mas acho que o tradicional e o seguro vai sempre continuar existindo. A gente vai sempre seguir a ANS, a gente vai sempre seguir os órgãos todos regulamentadores. A gente está falando de saúde, sim, então a gente não vai ser leviano a ponto de operar um paciente sem protocolo, sem cuidados. Então, acho que esse lado assim, do negócio ele vai se manter, ele precisa se manter. Por outro lado, a gente tem que ter ambientes mais seguros para testar coisas e ter apetite ao risco. Eu ainda acho que tem uma questão cultural e de gestão muito forte do apetite ao risco, né? A gente sempre fica naquela insegurança, mas será que isso vai tracionar? Mas será que isso vai me rentabilizar? E cada vez mais o mercado está buscando não só inovar, mas gerar novas receitas, gerar novos modelos de negócio. Então, é como se eu estivesse colocando mais risco num piloto, ou risco num teste que eu queira fazer, e deixando de lado o que eu vou ganhar de aprendizado e de iteração. Então, eventualmente, eu vou fazer alguma ação que ela não vai ser o resultado que eu esperava, mas minimamente me trouxe um repertório de conhecimento para eu tentar novamente. E eu vou trazer IA de novo para esse jogo, tá? Se o mês passado não, mas um ano atrás, eu usasse qualquer uma dessas ferramentas de chatbot
de IA e perguntasse o nome do presidente da Unimed, talvez ele errasse. Ele era um modelo offline, ele era um modelo que não aprendia online, que estava com pouco repertório. Poxa, talvez fosse o momento de você falar, a IA não vai funcionar. Não vou mais investir nisso, porque isso é um risco para o meu negócio, e eu vou continuar fazendo do jeito que eu sempre fiz. Você usa hoje, às vezes ele tem resposta de qual que é o próximo diretor, nem a gente sabe, mas a IA eventualmente sabe. Então, acho que é um pouco disso, assim, obviamente que nem tudo a gente vai acertar, nem tudo a gente vai estar pronto para errar também, mas eu acho que a gente tem que manter isso, a gente tem que manter minimamente a curiosidade sobre as coisas e o interesse genuíno em conhecer novos modelos. Ah, Carol, mas como que eu conheço? Gente, Brasil tem muito case de sucesso. Mundo, então, tem muito mais case de sucesso. Acho que a persuasão, a gente ter aliados estratégicos, ter parceiros e uma coisa que se mistura nessa ambidestria, Rafa, para mim é governança. Então, é possível você inovar com o mínimo de governança. Então, é possível usar todas as ferramentas de tecnologia com o mínimo de segurança do meu dado, com o mínimo de acesso. Então, a gente tem que parar também de achar que a inovação é um laboratório de bagunça, e das bagunças, quando sai alguma coisa mais organizadinha, isso vira da companhia. Não, a inovação, ela faz parte da companhia, e ela que é o grande catalisador de ideias criativas, de resolução de problemas de formas diferentes. Então, acho que tem um elo que conecta a inovação desse modelo mais tradicional, que para mim é a governança hoje. E olha que, se a gente tivesse fazendo essa live um tempo atrás, nós dois discordaríamos disso, né? Porque governança normalmente quer travar os nossos processos. Mas acho que a gente aprendeu a ter esses fast trackings também dentro da organização. Mas acho que é um pouco disso, Rafa, assim, ou a gente arrisca ou a gente dá espaço para quem está fazendo. A gente tem que parar de achar que a gente vai resolver tudo sozinho, senão não existiriam tantas startups, tantos empreendedores desenvolvendo soluções especialistas. Então, entender onde a gente é bom, onde é o nosso core, onde a gente quer dedicar esforço e abrir espaço para pessoas que estão desenvolvendo produtos, soluções ou qualquer coisa que valha bastante específico. Então, ter esse espaço acho que é fundamental. E aí vem muito de liderança, e vem muito de pessoas, vem muito de cultura, né? Ainda a gente vai voltar para a cultura, feliz ou infelizmente. Sim. Não, aqui o Vibe agora há alguns anos já trabalha o empreendedorismo dentro da VTRP também, então toda vez que a gente está falando de startup, programa de aceleração, programa de conexão para trazer os pilotos, programa de investimento, no outro lado tem toda a parte de empreendedorismo, que é capacitar os nossos colaboradores para que eles estejam mais tranquilos no momento de precisar liderar um projeto de inovação, que muitas vezes está trabalhando com hipóteses, né? Assim, tu não está fazendo uma lista de necessidades e aí tu deu check em todas elas e agora tu vai contratar. Não, tu está justamente rodando um piloto porque tu não conseguiu dar check nas listas de necessidades, de requisitos ali daquele sistema, mas tu acredita que o resultado que vai gerar pode ser interessante. A gente recentemente agora rodou o nosso programa de conexões e teve das 4 pilotos, 3 foram contratados, um foi estendido para a gente validar mais algumas coisas, mas assim, grandes chances de ser contratado. Então, é isso. E aí, quando tu fala de governança, eu acho que isso precisa ficar muito claro. Nada do que se faz em ambientes que estão levando a inovação a sério, vamos dizer assim, está sem uma metodologia ancorando o processo por trás. Então, assim, sempre vai ter uma metodologia, ela vai estar conectada com a governança da empresa, chama de governança, chama de metodologia, enfim, vai ter vários nomes, eventualmente, diferentes que a gente vai dar para isso, mas é ter uma metodologia que minimamente sustente o que está sendo feito, porque a gente falou, o quarto da bagunça lá, quando saiu alguma coisa, bota para rodar na organização inteira. Cara, isso é muito arriscado fazer desse jeito, sabe? Tipo assim, é risco para todo mundo, assim, é risco de desperdiçar dinheiro, é risco de colocar o teu cliente em numa situação que tu não gostaria, é risco de perder tempo do teu colaborador, que podia estar num projeto mais estratégico e quando vê tá ali perdendo tempo com uma coisa que não está conectada. Então a gente sempre deu muito, muito valor para essa questão das metodologias guiando. E não que essa metodologia vai ser algo estático que nunca vai mudar, bem pelo contrário, ela vai sendo adaptada o tempo inteiro e às vezes durante a jornada ela sofre adaptações. Mas não quer dizer que tu tá fazendo de qualquer jeito, né, botando na entrada de um jeito, esperando que saia do outro lado lá
do jeito que tu imaginou, sem ter mínimo de ação ali. Então, acho que eu concordo contigo, a ambidestria se falou muito, né? Se falava muito de ambidestria, assim, eu te confesso que eu não escuto mais muito, e aí eu não sei se é porque todo mundo entendeu o conceito e está colocando em prática, ou se daqui a pouco se percebeu que é mais difícil do que se imaginava, né? O hype, aquele do termo, que daí vamos falar de outra coisa agora, isso fica um pouco esquecido, mas é uma prática, pessoal, para quem, né, reforçando um pouco do que a Carol falou, ambidestria é tu saber que aquele teu operacional precisa ser bem feito, a gente não pode errar a emissão de um boleto, a gente não pode errar a proteção de um dado sensível, isso é operacional, a gente precisa garantir que isso esteja tudo muito organizado e bem executado. Agora, tem coisas que a gente não compreende ainda como vai se relacionar, e aí garantindo todas as necessidades ali legais e tudo, a gente precisa testar, a gente precisa se expor, né? E devagarinho a gente vai construindo conhecimentos que na prática vão te levar para novos patamares. Eu acho que gostei muito da tua fala, Carol, quando tu diz que mesmo a gente brinca aqui, tipo, ou eu acerto ou eu aprendo. É um mantra aqui, tipo assim, ou o piloto vai dar certo, ou eu vou aprender um monte de coisa sobre aquele processo que eu não sabia e que a partir de agora eu vou fazer diferente, vou mudar, vou buscar uma outra solução para resolver aquilo. Quando tu diz, pois é, não ganhamos nada, cara, porque tu não tá olhando direito, né? Tipo assim, porque nós ganhou, né? Aprendeu provavelmente o copo um monte meio sobre cheio, aquilo. né, Rafa? É isso aí. Copo meio cheio. E eu acho que tem uma coisa muito legal que e a Unimed VTRP tem isso de essência. A Unimed VTRP sempre tem programas de aceleração através da Vibe, sempre estão testando startups, sempre estão pilotando. Por que ela faz isso e várias outras não têm essa aptidão? O que falta? Qual que é a receita do bolo? Eu acho que a receita chama persistência. Porque não foi no primeiro programa de aceleração que você conseguiu trazer novidade, trazer startup, trazer a cultura de erro, de errar rápido e aprender rápido com esse erro. Uhum. Para dentro da companhia. Então, é uma coisa que a primeira vez falou, o que é isso? A segunda vez falou assim, talvez. A terceira falou, cara, isso tem rentabilidade. E agora já virou uma coisa que tá na essência, virou tão fluido que daqui a pouco o Rafa vai ter que inventar novos programas ali, porque já tá enraizado os programas de aceleração e esse espaço para empreendedor também, né? É isso aí. E ele vai se reinventando, né? Porque no decorrer assim, o programa de aceleração hoje está na 8ª turma. Ele é muito diferente do que era na primeira turma, no primeiro batch, né? Assim, por quê? Porque a necessidade das startups também evolui, a gente consegue compreender melhor o que a gente consegue entregar, e eu acho que a gente está usando alguns cases específicos aqui, mas eles servem de exemplo para as ações que estão sendo feitas lá na ponta, seja, né, para quem está nos assistindo, nos escutando, seja uma startup que muitas vezes também está fazendo muita coisa ao mesmo tempo e não consegue focar num insight aqui, numa coisa, deixa eu validar se isso aqui vale a pena ou não, para eu decidir se eu vou continuar. Às vezes a gente está num mar de informações que tu não consegue auferir, tipo, cara, isso aqui aconteceu por causa disso, porque tu está fazendo 5 coisas e aí, pô, da onde veio esse cliente novo? Tu não consegue explicar, não, por que esse aqui funcionou e ali não funcionou? Não sei, eu não consegui dividir, né? Então, o cuidado que eventualmente startups precisam ter quando fazem muitas coisas ao mesmo tempo e aí não conseguem medir, né? Então, tá meio que no achismo ali. E, por outro lado, organizações também, né? Que, vamos fazer um hub, vamos começar a conversar com startup. E aí não tem intencionalidade, assim. Acho que a palavra... Tu falou persistência e a gente fala muito aqui de intencionalidade. Tipo assim, qual que é a minha intenção ao fazer isso? Existe, né? Eu quero chegar em tal resultado. Talvez essa não seja o melhor caminho para isso, mas eu vou testar esse caminho. Se não der certo, eu volto e procuro outro, né? Assim, então a gente vai organizando isso, mas a intenção de que resultado a gente quer chegar. Mas aí eu queria te perguntar com uma coisa que também é sempre muito importante e por diversas vezes é um empecilho para que a inovação possa acontecer, quando a gente fala do sistema Unimed, mas de outras empresas também, que é a questão do equilíbrio entre a adoção de novas tecnologias com sustentabilidade financeira, né, daquilo. Então, assim, eu quero muito ter isso aqui, mas cara, nesse modelo não para de pé, eu não consigo enxergar, né, porque uma coisa é eu querer fazer coisas diferentes, testar novos modelos e tal. Outra eu ter que botar 300 mil no ano e não saber se isso vai
retornar ou não, que assim, é normal, assim, né? Uma solução que, cara, ó, é 20 mil por mês, é 25 mil por mês. Tá, mas e aí, como é que eu encaixo isso na sustentabilidade? Não, mas tem um artigo que diz que quando a gente faz isso, tá, mas assim, vai ser quando, né? Existe todo um processo aqui de avaliação financeira, muitas vezes, dessas inovações. Como conciliar, na tua visão, né, assim, como conciliar essa parte de quero fazer coisas novas, quero ter coisas diferentes aqui na minha operação, mas eu tenho um budget que precisa ser respeitado para colocar, assim, tem alguma, não digo alguma forma, assim, mas como lidar, talvez, com esse tipo de situação? Obrigada por uma pergunta tão simples e fácil de responder, tão óbvia, né? Mas conecta até com a pergunta anterior e traz para essa aqui. Acho que qualquer empresa, independente do porte que ela tem, ela tem um mapa estratégico, ela tem um norte. Acho que se a gente, você falou da intenção, né? A gente tem uma intenção, um foco claro, já é meio caminho andado de defesa de projeto e de administração financeira, orçamentária, tá? Eu acho que tem esse olhar. Por outro lado, tem um outro desafio, e aí separando, né? Quando a gente fala da inovação, para o empreendedor é difícil entender isso, às vezes, mas o orçamento da área de inovação, normalmente, ele é muito pequeno ou quase nenhum. Então, a gente tem uma habilidade de se reinventar muito grande e de aproveitar o máximo dos recursos que estão escassos ali. Aí, parênteses para dica para empreendedor. Nem sempre POC grátis é o que vai funcionar, tá? Às vezes a gente fala, não, mas eu faço a POC de graça e aí você vai ver que tem valor. Às vezes você não vai ver que tem valor. Às vezes você vai dar o espaço para testar e se você não tem um patrocínio muito claro, uma intenção muito clara, não adianta sangrar empreendedor para fazer POC gratuita só para entrar na organização, sabe? Eu acho que é um parênteses que eu acho super importante falar, porque às vezes o empreendedor tenta de qualquer jeito também navegar nessa escassez orçamentária que a gente tem como inovação, né? Então tem que cuidar disso. E aí tem um outro caso, olhando agora do ponto de vista de quem compra, tá? Do médico ali, ou do dirigente, enfim, quem compra a inovação ali. Logo no começo a gente falava, doutor, tem startup para isso, para isso, para isso, e aí você contrata as 4 e depois você conecta todas elas, e aí você vai ter o mundo mágico. A resposta que ele me dava Carol, eu tenho um dinheiro, você quer que eu gaste 4 dinheiros? Dá para escolher uma e uma resolver tudo? Então a gente tinha esse desafio eu estou mostrando tanta coisa, é tanto dinheiro que ele não está entendendo que não é sobre o dinheiro, é sobre o valor que vai entregar no final. E aí começa, acho que uma coisa que foi legal que a gente fez, que está evoluindo para essa linha, Rafa, é a gente começar a criar o conceito de plataformas. Eu não estou te entregando uma solução ou um software, eu estou te entregando uma resolução de uma jornada. Primeiro começar pelo valor, e não estou mascarando informação, tá? Vai ter custo, obviamente, nada é de graça. Mas eu primeiro provo o valor, meço eficiência, provo um business case ali, né? Um business plan que isso para de pé, e depois as coisas vêm como commodity ali, sabe? Uma coisa que vem transparente. Então, eu cito aqui por conta da própria plataforma Sinergia. A gente eram 11 empresas dentro do sistema Unimed concorrendo entre si, e aí eu convergi em 5 soluções especialistas. Só nessa convergência, talvez eu não tinha orçamento para inovar, mas eu ganhei em eficiência operacional, ou seja, eu deixei de gastar um dinheiro importante que me gera eficiência operacional, defendo um conceito de plataforma, porque eu paro de falar das 5 empresas especialistas e começo a falar de uma convergência tecnológica em prol da jornada ali do beneficiário, desde o começo do atendimento até o dado dele ser interoperado. E aí, quando eu olho para isso, eu falo, poxa, nós criamos um projeto que reduziu o meu custo administrativo, manteve a minha estrutura funcionando numa jornada, agora eu tenho espaço para arriscar e conectar outras soluções especialistas aqui. Então, aí, acho que é mais do lado da organização, sabe? Nem sempre novas receitas, elas vêm de projetos que se vendam, mas elas vêm de eficiência operacional, de você olhar para dentro de casa, e não é tecnologia por tecnologia, é o que você falou, a gente não reescreve processos, né? A gente só quer colocar tecnologia por tecnologia. Então, uma boa defesa de escrever um processo, reescrever um processo, repensar um processo, no meu ponto de vista, Rafa, já gera um dinheiro que a gente não está vendo.
talvez um dinheiro que eu já tenha em caixa e que eu não estou sabendo melhor aproveitá-lo. E eu não preciso ficar descobrindo novos dinheiros. Mas ainda assim, acho que a gente tem muito desafio que para mim ainda é um pouco mais cultural. Que eu falei aqui, eu tenho eficiência operacional, a gente tem uma intenção bacana, tem um mapa estratégico que me dá norte. E no sofrimento ali, área de inovação conseguir um investimento, o que falta talvez seja esse apetite do risco. Por isso que eu acho que é nossa responsabilidade enquanto agentes de inovação sempre mostrar valor e sempre defender projetos, entra na linha da governança, com metodologia, para que não vire só você quer que eu teste um negócio só porque está no hype. Não, fujam sempre do hype, assim, né? É o que a gente fala para os empreendedores. Muito legal falar que você usa IA. Nossa solução não é sobre isso. IA por IA não entrega valor. O que entrega valor usando a IA? Acho que, não sei, eu vejo um pouco nessa linha. Ainda achando muito difícil o assunto. Não, é um assunto bem complexo, assim, mas o que a gente percebe é que, sim, essa questão das startups, não, mas eu vou fazer esse teste de graça e depois tu vai ver, mas eu não, se a área não tem esse dinheiro depois disponível para essa situação, assim, tá, para que nós vamos fazer esse piloto? Não, mas e assim, às vezes é para provar, para ela montar um case, para depois vender em outros lugares, porque assim, a gente acaba sendo muito claro aqui, transparente, assim, cara, não tem espaço para essa solução aqui hoje, não nesse momento, talvez daqui um meio ano, daqui um ano, abre espaço. E aí, acho que tu fala em dicas ali para empreendedores, né? Eu acho que aqui ter o orçamento que vai ser necessário. A POC pode ser gratuita, mas tem o dinheiro depois para bancar isso aqui. Essa solução que tu está me trazendo vai tirar um processo que custa tantos R$ 1.000 por mês, e aí esse dinheiro vai bancar essa solução que está entrando, às vezes o ponto é esse. Mas garantir. E aí, às vezes, tem que entender, né? Assim, a gente fala com muito empreendedor, assim, todos querem fazer muitos. Vou fazer um piloto para eu mostrar o valor. Os times estão sobrecarregados, né? Tipo assim, eles estão com muita coisa para fazer. Então, não é só um piloto. A partir do momento que tu quer colocar uma nova ferramenta para rodar, tu quer usar ela, tu vai querer entendê-la profundamente. Então, isso vai dar trabalho. E eu acho que um dos pontos que eu tenho conversado bastante com os empreendedores que passam aqui no Vibe é não adianta, tem muita solução que gera mais trabalho do que menos. Assim, é impressionante. Não, mas eu vou te entregar isso aqui. Tá bom, então tá me dando mais trabalho, porque agora eu vou ter todo esse negócio que tu criou e eu vou ter que botar uma pessoa para olhar isso, para analisar isso. É isso que tá dizendo. Sim, então tu não tá me diminuindo o custo, tá aumentando, tu tá fazendo. Então, às vezes não. Entender a jornada, onde a tua solução vai se encaixar, é fundamental, assim. Tudo que veio antes e tudo que vai vir depois. E de preferência, se tu conseguir que a tua solução resolva a jornada inteira, sonho de consumo. Aí eu jogo, entendeu? Tipo, mas eu não quero trabalhar, né? Eu tenho um empreendedor, se estiver nos escutando, vai se relacionar muito, não vou dizer o nome. Eu não quero trabalhar com serviço. Meu negócio é fornecer a tecnologia e os serviços são vocês que vão ter que fazer. Aí o que acontece? Não consegue vender porque a operadora chega lá e diz assim, mas eu não tenho quem atue nessa tua tecnologia, tu tem que me dar a camada de serviço também. Mas vai ficar mais caro. Sim, mas é melhor eu pagar um pouco mais e ter o negócio todo resolvido do que te pagar metade e ninguém olhar. Assim, vai ser mais difícil desse negócio acontecer. Então, são coisas que, Rafa, mas isso vai tornar a minha venda mais difícil, ainda mais complexa. Sim, mas a venda que tu fizer, tu vai ter certeza que vai gerar um impacto lá na ponta, né? Vai gerar o que tu tá querendo que aconteça. Ouvi uma vez do empreendedor e é muito verdadeiro. Eu não quero fechar um contrato de 12 meses, eu quero renovar daqui a 12 meses, sabe? É isso aí. Porque assim, vale para investimento também. Não quero receber o investimento de Series A, eu quero fazer a Series B, ou seja, o meu negócio continuou crescendo a ponto de novos investidores quererem entrar. Tu usou 12 meses, tu diz assim, eu não vivo mais sem isso, né? Eu quero renovar porque isso aqui está fazendo diferença no meu negócio. Não chegar daqui a 12 meses, a gente tem que entrar de novo numa discussão, não, mas é importante, vamos lá, renova, eu baixo então um pouco o preço e coisa. Não. E a gente sabe que não, assim, não são raríssimas as soluções, mas não são todas as soluções que chegam, encaixa e faz valer todo o dinheiro que tu tá dando. Mas talvez o desafio Rafa, seja esse. Tem uma coisa que é
que a gente está falando é adaptar e flexibilizar algumas coisas, né? Mas também tem uma coisa que é importante, saber falar não. E aí, para os dois lados da cadeia. Para os dois A lados. gente, a gente tem que aprender a falar não, porque às vezes a gente quer, não quero startup porque eu vou desenvolver um medicamento que vai curar o câncer. Cara, seu foco é ser uma operadora de saúde, você já tem desafio à beça. Por que que você quer entrar nesse universo? Ah, não, Carol, eu provei que esse universo resolve a operadora de saúde, é um modelo de negócio que faz sentido para o meu core, eu vou mudar a minha marca. Eu não estou falando de Unimed, tá? Eu estou dando exemplo de Uhum. operadora, mas isso se aplica a qualquer negócio. Aí, beleza, aí fala assim. Agora você fala assim, não, eu nasci para fazer operação de saúde, eu nasci Unimed para ser a maior cooperativa médica do mundo. Eu preciso de alguém que faça isso. Eu tenho que falar não para isso, eu tenho que fazer boas escolhas de novo, para também não desfocar o empreendedor. Hoje eu vejo menos, mas um tempo atrás a gente via muito empreendedor que, é o que você falou, a qualquer custo queria os 12 meses de contrato. Então ele nunca falava não. Então, você falava assim, eu nasci para fazer remédio. Ah, mas eu queria que você fizesse também papel de carta. Ah, então eu faço. Calma, cara, não tem nada a ver com o seu business. Então, Uhum. isso também infere um pouco porque depois o investimento para o empreendedor vai mudar e para a gente vai mudar, para a gente, corporação, vai mudar. A gente já não tem dinheiro e a gente queima dinheiro em coisas que não é o foco, que não é o core, aí a gente descredibiliza ainda mais um assunto que é super crítico, que é como a gente viabilizar dinheiro para inovação, né? É isso aí. Não, é, é fundamental, assim, eu olho essa questão de saber não vale para corp também, né? Então, assim, cara, isso não tá no meu mapa estratégico, eu não quero, assim, isso é um problema, mas eu não decidi resolver isso esse ano, né? Então, às vezes o empreendedor também tem que saber entender os nãos que estão sendo dados, né? Porque ele também tá gastando muita energia num cara que não tá vivendo aquela dor, e aí o case não vai ser incrivelmente de sucesso e às vezes é melhor, tá, então me ajuda, tu sabe alguém que está sofrendo com isso? Tu pode me apresentar alguém, já que vocês não têm a dor aí, pode entregar. E esse equilíbrio entre vou fazer interno e vou buscar parceiros para me ajudar, isso a gente tem percebido muito aqui, assim, tem muitos projetos acontecendo. Cara, onde tem uma startup que pode me ajudar? Ah, aqui tem. Não, mas isso aqui eu não posso correr o risco da startup ano que vem dizer assim, não quero mais, vou fechar. E aí eu botei toda a minha operação, 170 mil clientes rodando em cima. Então, isso aqui vai ser core. Não, esse aqui é uma solução de, sei lá, vamos dar um exemplo, usamos telemedicina. Eu não vou desenvolver uma plataforma própria de telemedicina. Se uma não quero mais, ou ficou ruim, eu posso trocar, tem outros players no mercado. Mas, sei lá, talvez toda a minha gestão de crônicos, toda a minha parte de linhas de cuidado, talvez isso eu não posso terceirizar. Talvez isso é. Quando eu olho para 10 anos para o meu negócio, olho 20 anos na frente, é isso que vai ser o pilar da Pilar, minha né? estratégia de cuidado. Então, como é que eu vou terceirizar isso para alguém? E se começar a ficar ruim, se o cara perder o foco, perder a vontade de fazer aquilo, aí eu vou estar refém daquilo também. Então, às vezes tem que entender, tipo, nem para todo mundo vai ser o pilar da estratégia, mas algumas coisas, por exemplo, para nós, eu estou usando nosso exemplo, algumas coisas para nós são o pilar da estratégia. Eu não vou terceirizar isso, né? Ah, mas tu devia, porque não devia, né? Tipo assim, não devia. Aqui a gente, né, talvez em outros lugares que não vão levar esse assunto nessa mesma profundidade que a gente, vão querer, talvez a gente não. Então, acho que o empreendedor também entender assim o que está acontecendo e o gestor do outro lado saber ser claro, dizer esse não quando tu está falando, né? Trazer uma startup só por trazer. Não, eu não vou contratar, mas vamos trazer aqui e vai ser bom para o time, eles vão aprender a rodar um piloto, tocar um outro projeto. Aí tu gera toda uma esperança de contratação ali na startup e na prática tu nunca tinha nem verba para fazer aquilo e aí só todo mundo perdeu tempo e energia. Mas, Carol, acho que já encaminhando, assim, a gente falou várias vezes isso aqui, acho que vale uma pergunta sobre esse assunto, que inovação não é sobre tecnologia. Inovação é, muitas vezes, sobre as pessoas que estão ali carregando o piano, garantindo que as coisas aconteçam, né? Então, como tu acha, né, que deveria ser, assim, na tua opinião, tu entende, que a gente pode fomentar essa cultura inovadora entre as pessoas que estão imersos aí nesse sistema que é tão grande e tão diverso, né? Assim, sistema de saúde
muito diferente dependendo do lugar onde tu tá, né? Assim, então, sei lá, não sei se outros setores são assim, mas pelo menos a saúde, dependendo do ponto onde tu tá, às vezes a tua visão às vezes é até conflitante com outras. Mas no final a gente precisa consensuar algumas coisas e tá aberto a novos processos, tá aberto a novas oportunidades, tá aberto a outras coisas que poderiam ser feitas. Assim, práticas, talvez, que a gente poderia colocar né, em execução para que a cultura de inovação seja cada vez mais presente num setor que, como a gente falou anteriormente, muitas vezes acaba sendo mais conservador, mais avesso ao erro, né, que não está tão, tão não interessado, mas com tanta vontade, assim, para colocar coisas novas em prática. Rafa, que o meu chefe não esteja assistindo essa live. Eu falei algumas vezes já que a área de inovação não precisaria existir. Sim, Né? A gente falamos já falou também. sobre isso. É. Mas hoje eu acho que a gente precisa existir muito para catalisar e ajudar e continuar fomentando e gerar conexão. Mas quando a gente fala assim, eu tenho um problema para resolver, isso aí tá lá a cara de inovação. Cara, que tem o problema é quem consegue resolver. A galera da inovação é quem vai viabilizar boas conexões, é quem vai criar metodologia para estruturar. É diferente quando a gente se posiciona como protagonista da ação. E parece um pouco clichê de coach o que eu estou falando aqui, mas é verdade, assim, quando a gente olha para uma organização como a Unimed, quem tem problema? É o Rafa ou é a enfermeira que está todo dia assinando 10 papéis para dar entrada no paciente no hospital? Obviamente, o Rafa pode sair da cadeira que ele está, ir até o hospital, entender essas dores, tomar nota dessas dores, voltar para a área dele e construir. Mas a prioridade, quem vai conseguir passar para ele é a enfermeira. E eu estou dando só um exemplo, né? Mas quantos outros desafios e oportunidades a gente tem? Então, inovação para mim é sobre pessoas e é sobre, de novo, a questão da persistência, tá, Rafa? As empresas precisam continuar insistindo nesse assunto, ainda que esse assunto fale, cara, mas isso não está me trazendo dinheiro, a gente pensa muito em dinheiro. Isso não está mudando o jogo aqui para mim, está mudando o jogo. Então, a gente criou o Acelera, assim como vocês também têm um programa interno de cultura. O Acelera ele é um programa de intraempreendedorismo. Ele nasceu ano passado com o objetivo da gente capacitar intraempreendedores. A gente tem pessoas que desenvolvessem a ideia e sustentassem a ideia até o final. Hoje, ele ganhou uma roupagem, a gente continua com esse foco, mas o colaborador que passa por essa jornada, ele é capacitado em como que ele identifica um problema, uma oportunidade, como ele valida, bem o conceito de empreender na essência, tá? Como ele valida aquele problema, aquela oportunidade, como é que ele prototipa e desenha para mostrar que aquilo vai dar certo, valida aquele produto e vende aquele produto. Poxa, mas por que você quer formar empreendedores? Talvez eu nem queira formar empreendedores, mas o que eu quero é que tenham outros agentes, como a galera da inovação, que consiga resolver problemas de maneira criativa e com consistência para apresentar para um chefe, para um diretor, para um executivo. Imagina se toda a corporação, quando olhasse para um problema, ao invés da gente falar assim, quando eu cheguei já estava assim, conseguisse ter a capacidade de falar assim, vou desenhar um business case em cima disso e vou propor uma solução. A gente perdesse esse medo também de falar, cara, meu chefe mandou fazer assim. Existe hierarquia, isso não vai mudar. A gente tem que respeitar uma série de outras coisas. Tem coisa que a gente também quer fazer que a gente não faz, porque existe uma série de outras coisas que estão fora do nosso alcance, mas não tira da gente, e a gente, como inovação, é insistente nisso, a gente não quer que tire do colaborador a capacidade dele de crítica, de olhar para um problema, transformar aquilo numa oportunidade e defender um projeto dentro da organização. Então, eu acho que inovação nada mais é do que isso, tá? A gente mas eu queria fazer uma inovação disruptiva, eu queria ser o próximo piloto da NASA, sei lá. Mas nem tudo vai ser sobre isso, sabe? Eu acho que quando a gente fala de horizontes da inovação, sabe? Incremental, transformacional, disruptiva, isso vai depender muito da cultura da sua empresa e das necessidades que a sua empresa tem. Então, há muito tempo atrás, em 2019, quando a gente falou de inovação, a primeira inovação que entrou no nosso funil foi a criação de aplicativo. Carol, isso não é inovador. Para a realidade da companhia, para a realidade organizacional que eu estava, era. Então, eu acho que esse desenvolvimento de pessoas, Rafa, vai mais do que falar sobre inovação. Vai a pessoa entender que ela é responsável por aquilo
que ela é responsável de transformar, eu ia falar uma palavra que eu não ia sair, então mudei, que ela é a pessoa capaz de transformar aquela organização. Então, para a gente continua sendo ela, a gente continua sendo conector, a gente continua sendo o agente que vai provocar isso, mas cada vez mais as instituições desenvolverem programas e projetos que dê voz a quem vive a operação de saúde, a quem vive a operação, não de saúde, né, mas de qualquer companhia, quem vive a operação do dia a dia, para que a gente olhe de maneira mais crítica, porque a gente faz. Se a gente olhar o que a gente está fazendo aqui, a gente, de maneira mais crítica, a gente vai falar, Rafa, na próxima live dá para te mudar. Essa sensibilidade de melhoria contínua já é um baita de um ganho de inovação, que a gente deixa de olhar porque a gente acha que de melhoria contínua não inova. Mas de melhoria contínua, a gente tem espaço para inovar, né? Em outras coisas disruptivas. Não, e assim, a gente olha para ontem, a gente não vê nossa evolução. A gente olha para a semana passada, a gente não vê evolução. Mas tu olha para janeiro, assim, como eu estava em janeiro e como eu estou agora em outubro, a gente está diferente. Nossas empresas estão diferentes, nossos processos estão diferentes. E o que foi? Aí tu vai perguntar, qual foi a grande coisa que tu fez que mudou? Não sei. Foi um monte de coisinhas que a gente foi adaptando, que foi melhorando e tal. Então, o grande segredo de empresas que perduram, na grande maioria dos casos, é aquela que foi se adaptando. Vamos lá, Google, Airbnb, tu não é assim, meu Deus, grandes, mas tu não sabe quando eles pararam de fazer tal coisa e começaram outra. Quando que o Google começou a trazer a resposta pronta, quando tu fazia um negócio? Eles têm lá algum projeto que eles fizeram que entregou aquilo, mas assim... Pra gente foi da noite pro dia, né? Pra gente foi da noite pro dia, mas eles já vinham trazendo primeiro aquelas perguntas prontas, daí agora já tem a IA respondendo e papapá. Então, esse tipo de coisa eu acredito muito, assim. E essa jornada que tu falou do Acelera, a gente trouxe para o Inovar, que é o nosso programa de ideias aqui também esse ano, né? Na ideia de capacitar as pessoas para que elas lá na ponta consigam não só perceber o problema que elas estão identificando, mas poder validar que solução poderia resolver aquilo para poder vender. E lembrando, de novo, e também, né? Nem sempre a gente tem todas as informações sobre aquilo. Ah, isso aqui devia ser diferente. Mas às vezes a gente não sabe por que aquilo é daquela forma. Isso vale tanto para o colaborador quanto para o empreendedor. Porque eu vejo muito empreendedor chegando e diz assim, ah, não, mas isso aqui devia ser diferente. Então, por que deveria ser diferente? Não, porque isso aqui tá errado. Tá, mas daí, já percebeu que isso aqui é feito assim por causa disso? E isso. Infelizmente, neste momento, não dá para mudar. Então, ah, mas ia ser muito melhor. Sim, eu concordo que ia ser muito melhor. Mas, assim, hoje uma jornada ali que está posta e que vai precisar de mais coisa para ser mudada. Então, Rafa, acho que o último clichê do coach, tá? É ser apaixonado pelo que você faz, muda o jogo também. Porque hoje a gente falou disso. Se você olha, vamos falar de saúde, a cadeia de saúde, o paciente, os provedores, os hospitais, as clínicas, a farma, é desesperador. Quando você olha para aquilo e fala, não vou encarar esse desafio, porque sempre tem um senão, né? Ah, mas como operadora eu não posso fazer isso, porque a farma faz isso, porque a gente sempre joga a culpa no terceiro, né? Então, se a gente está realmente apaixonado no que a gente quer resolver, e apaixone-se pelo problema e não pela solução, é um mantra nosso que ele é real, assim. Então, às vezes você tá tão, eu criei um produto, tá, que legal que você criou, mas ninguém quer ele. Sabe, fazer a pergunta contrária, fazer a pergunta esperta ali, faz mais sentido e traz mais essa sensação, e aí como profissional, o que me traz essa sensação de satisfação, de acordar todo dia e falar, é isso que eu quero continuar fazendo, não serei hipócrita, é óbvio que a remuneração, a gente olha para tudo isso, mas você acordar e falar assim, cara, eu sei porque eu trabalho, eu sei o que eu quero resolver, eu sei o meu papel dentro desse ecossistema caótico, que é o ecossistema da saúde. Eu acho que como profissional em qualquer área que a gente tiver, e como o dia da inovação ali, reflita qual o seu papel nesse ecossistema inteiro, se é isso que você queria estar fazendo. Daqui a pouco eu vou te mandar um monte de mensagem aí, desistir do meu cargo, pedir as contas. Não, tudo certo. Gente, até para encaminhar, Carol, tem uma pergunta no chat, uma opinião, o Luiz da Clive aqui agradeceu a conversa que a gente teve um tempo atrás, hoje estão num estágio mais avançado, legal, Luiz,
Parabéns e obrigado aí. E tinha uma pergunta, Carol, direcionada para ti. Ouvi a opinião da Carol sobre o movimento que está acontecendo na China, onde a prioridade é mudar o foco de tratamento para a prevenção. Eu até diria que não é só da China, né? Eu acho que Brasil e Europa já fala disso há muitos e muitos anos. A atenção primária à saúde na Europa é case para o mundo, né? A gente, acho que uns 10 anos atrás, visitou Portugal para entender, para montar o nosso serviço de atenção primária. O Brasil está começando a olhar para isso porque percebeu que só tratar a doença e não prevenir, né, não é garantia de sustentabilidade econômico-financeiro e do negócio em si como um todo. Mas, Carol, eu queria te ouvir a tua opinião sobre essa mudança de foco de tratamento para prevenção, se tu tá percebendo isso também acontecendo, se tu acha que veio para ficar, qual a tua opinião sobre esse assunto? Eu até comentei no começo do nosso papo duas coisas, né? Uma que é o movimento da China de o médico ser a última pessoa, então eles realmente têm isso muito forte, até pela demanda que eles têm lá. E outra que eram os sinais de que vai mudar o futuro, que é eu querer gostar de ser tratado e ser cuidado dentro da minha casa, dentro do meu ambiente. Uhum. Então, eu acho que o jogo está mudando. Eu vivo em São Paulo. Se eu falar assim, como está a minha bolha, é muito mais difícil você ver medicina preventiva nessa bolha. Quando você vai para regiões mais interioranas, eu tenho amigos que falam assim, eu vou ligar para o meu médico. Como assim o seu médico? É o conceito que a gente sabe do médico de família, é o cara que vai tirar suas dúvidas, é o cara que vai evitar custo para a cadeia, mas é o cara que também vai te direcionar, estou com dor de cabeça. Você não precisa de um neurologista, você precisa de um oftalmologista, porque você está forçando suas vistas. Então, é o cara que vai te guiar e te dar orientação. Então, é muito discutido já no Brasil, acho que a gente ainda está passos lentos de um cenário perfeito, ideal, de porta de entrada, ou de médico de família, ou de medicina preventiva, mas eu acho que é sim o que vai trazer sustentabilidade para todos os agentes envolvidos, sabe? De cuidar da saúde e não falar da doença. Não sempre existem hospitais, a gente sempre vai tratar a doença, mas eu acho que a gente tem a oportunidade de tratar a doença bem depois do que a gente trata hoje, se a gente vai se cuidando mais da saúde. Então, eu não acho que é um cenário só global, acho que é um cenário que está impactando o Brasil, sim, mas eu acho que ainda passos mais lentos. Eu acho que o grande protagonista dessa mudança, para fechar minha fala, é o próprio paciente, tá? É ele se conscientizar de que eu escuto ainda muita gente falando assim, o teu plano de saúde é para usar mesmo. Tudo bem que é teu direito, mas você quer mesmo ficar usando ou você quer entender a raiz do seu problema, ou a raiz, ou que te motiva de exercício físico, de alimentação, das questões de saúde, para que você não tenha esse acesso, senti dor, eu vou. Eu acho que a conscientização e o papel mais forte disso tudo, na minha opinião, é o paciente. Ele que vai virar a chave e acabar com o cuidado da doença e não o cuidado da saúde. Eu acho que a temática da longevidade, né, que conecta muito com a atenção primária à saúde, essa questão de prevenção, ela está surgindo, mas hoje até eu estava num evento, estava conversando, eu acho que ainda deve ser a nossa bolha, tipo assim, a longevidade não é um tema hoje para a grande maioria dos brasileiros, né, assim, porque ele está ainda olhando coisas muito básicas, que às vezes é um acesso a uma consulta, que dirá um acompanhamento completo, mas, assim, acredito que seja o caminho para uma saúde mais sustentável. E quando a gente olha, o SUS é gratuito, mas ele tem um orçamento e não tem tantas consultas quanto deveria ter, não tem tantos tratamentos quanto deveria ter, não tem tantos médicos quanto deveria ter, porque chega no final do ano, acabou o dinheiro e agora não tem o que fazer, né? Exato. Se a gente fosse mais sustentável, se o modelo fosse mais focado no preventivo, talvez sobraria justamente o recurso para a gente poder atacar esses desafios, esses problemas que a gente tem Brasil afora. Então, eu sou apaixonado pela atenção primária à saúde, acredito muito no modelo. Claro que a gente ainda está entendendo ele, o que funciona, o que não funciona, o que dá certo, o que não dá. Mas aqui eu acho que o Brasil tem que botar o pé, né? Não é nem só o pé na água, já dá para botar metade do corpo inteiro, sabe? Não precisa dar uma ponta na piscina, mas, cara, porque aqui, assim, todos os sinais estão nos indicando que se essa não é a saída, a solução,
talvez seja uma das melhores das que a gente É um tem bom atalho. disponível, né? Tipo assim, porque, cara, dá acesso, não sei o que, fazer cirurgia para tudo e tratar só quando precisa e tal, já se provou um modelo E você gosta de ir no sustentável, né? pronto-socorro e ficar 2 horas no pronto-socorro, Rafa? Não tem como isso aí. Não pode ser possível ser prazeroso isso. Não, de jeito nenhum. Mas enfim, Carol, olhando para frente, tá? E para a gente fechar realmente a nossa fala aqui, a gente sempre pede para, um recado para quem está nessa trincheira aí junto com a gente, né? Se tu pudesse deixar uma mensagem para quem está lidando com inovação dentro de uma organização, dentro de uma Unimed, qual seria o teu conselho, talvez, para essa pessoa conseguir gerar esses resultados concretos para que ela valide o que ela está fazendo e continue crescendo, né? Tanto como área quanto como profissional, talvez até coisas que tu tenha feito, né? Porque a medida também, né? O histórico conta a teu favor nesse Bom, caso, né? eu diria que hoje me perguntaram quanto tempo você está na Unimed. Eu falei, eu não vou nem mais responder essa pergunta, porque já era um negócio, são 16 anos da minha vida vivendo nesse ecossistema. Então, eu sou apaixonada pela saúde, eu sou apaixonada por tecnologia e inovação. A gente falou bastante, deu várias dicas, acho que ao longo desse nosso papo, e é sempre muito rico. Já aproveito para te agradecer, Rafa, é sempre muito. O tempo voa. Você falou 40 minutos, a gente está quase 1 hora aqui, daria para ficar muito mais, então sempre muito bom estar contigo aqui. Mas acho que de mensagem final é não desistir, ser persistente, estar sempre atento a sinais, ainda que não seja a hora, saiba que tem coisa que vai movimentar o setor e vocês podem ser protagonistas desse movimento. Inovação não é sobre tecnologia. Se você está ouvindo a gente, você é da área do faturamento, inovação é para você. É a forma criativa de resolver problemas do seu dia a dia, facilitar a sua vida. Acho que a gente olha para a inovação dessas maneiras mais ativas, mas facilite seu dia a dia com soluções criativas, sabe? Então, sejam persistentes, tenham consistência, criem repertório, e repertório vem desde conversas, como a gente está tendo aqui, sempre que eu saio de conversa com o Rafa, eu aprendo uma coisa nova e guardo na minha caixinha de repertórios ali. Então, busque conexões, busque ter interesse genuíno sobre as coisas. Então, tem muita relação ainda, eu vejo muita relação no nosso mercado comercial. Então, eu preciso falar com o Rafa que eu preciso vender minha startup para ele me contratar. Cara, tem um pouquinho mais de interesse genuíno nas relações que a gente conquista, que a gente cria, porque eu acho que já é meio caminho andado. Acho que defende um pouco da fala do Rafa de eu não quero os 12 primeiros meses de contrato, quero renovar isso, quero ter uma parceria longínqua. Então, acho que é isso, Rafa. Persistência sobre o que você quer fazer, flexibilidade. O profissional que trabalha nesse segmento, o profissional da saúde toda, ele tem que estar muito pronto para mudança. Então tá, pessoal, espero que vocês tenham curtido esse papo com a Carol. A Carol é parceiraça aqui do Vibe, uma grande pessoa dentro da Unimed do Brasil, então tenho certeza que também, se vocês quiserem aprofundar um pouco mais esse assunto, ela vai estar super à disposição para conversar com vocês. A gente vai deixar aqui na descrição os contatos relacionados tanto aqui do Vibe quanto da Carol, da Unimed do Brasil. Então fica aí, nos vemos no próximo episódio aqui do Vibe Podcast.